Você nasceu para prosperar. A abundância não está longe de você. A prosperidade não é um prêmio para poucos escolhidos. A prosperidade é uma frequência, uma identidade, uma decisão interna que começa no momento em que você para de se ver como alguém limitado e começa a se enxergar como alguém guiado, merecedor e preparado para receber mais. Repita dentro de você agora: eu sou digno de prosperar. Eu sou digno de receber. Eu sou digno de viver com paz financeira. Eu sou digno de abrir caminhos onde antes só existiam bloqueios. Talvez a sua conta bancária ainda não mostre a vida que você deseja. Talvez a sua realidade ainda pareça apertada, pesada, difícil. Mas escute com atenção. A sua realidade atual não é uma sentença. Ela é apenas o resultado de pensamentos, emoções e padrões repetidos por muito tempo. E tudo que foi programado pode ser reprogramado. Hoje, a sua mente começa a entrar em uma nova frequência. A frequência da abundância. A frequência da prosperidade financeira. A frequência de quem não implora pelo dinheiro, mas se torna internamente compatível com ele. A frequência de quem não vive mais no medo, na culpa e na escassez, mas escolhe pensar, sentir e agir como alguém que já está construindo uma nova vida. Respire fundo, abra espaço, porque este conteúdo foi criado para despertar poder, esperança e domínio dentro de você. Não é sobre magia vazia, é sobre consciência, emoção, repetição e identidade. É sobre ensinar a sua mente a parar de obedecer ao passado e começar a criar um novo futuro. Imagine por um instante como seria acordar sem o peso constante da preocupação financeira. Imagine sentir confiança ao olhar para o futuro. Imagine perceber oportunidades onde antes você só enxergava obstáculos. Tudo isso começa muito antes de qualquer mudança externa acontecer. Tudo isso começa dentro da sua mente. A verdadeira prosperidade nasce primeiro como uma possibilidade interna, depois como uma decisão, depois como uma ação e, finalmente, como uma nova realidade. Neste momento, permita-se abandonar por alguns minutos todas as histórias que disseram que você não pode, que não merece ou que não consegue. Permita-se experimentar uma nova visão sobre si mesmo, porque quando uma pessoa muda sua percepção, ela muda suas escolhas. E quando muda suas escolhas, muda também o rumo da sua vida. 1. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você se tornou. Muitas pessoas passam anos desejando prosperidade, fazem pedidos, criam metas, sonham com uma vida melhor. Imaginam como seria ter tranquilidade financeira, liberdade para fazer escolhas e a sensação de segurança que tanto procuram. Mas apesar de desejarem tudo isso, continuam vivendo os mesmos ciclos, e a razão para isso é mais profunda do que a maioria imagina. Você não atrai apenas aquilo que deseja. Você atrai aquilo que consegue sustentar emocionalmente. Você atrai aquilo que combina com a identidade que carrega dentro de si. Se uma pessoa deseja riqueza, mas passa o dia inteiro acreditando que nunca terá sucesso, existe um conflito acontecendo. Se deseja abundância, mas vive dominada pelo medo da falta, existe uma mensagem contraditória sendo enviada para a própria mente. É por isso que tantas pessoas permanecem presas aos mesmos resultados durante anos. Não porque sejam incapazes, não porque não tenham potencial, mas porque continuam repetindo internamente a mesma versão de si mesmas. Continuam se apresentando ao mundo como alguém que luta, sofre, espera, mas raramente como alguém que acredita, cria e constrói. Observe uma coisa importante: toda identidade gera comportamentos compatíveis consigo mesma. Uma pessoa que se vê como fracassada tende a desistir mais rápido. Uma pessoa que se vê como azarada tende a ignorar oportunidades. Uma pessoa que se vê como incapaz evita desafios que poderiam transformá-la. Sem perceber, ela confirma diariamente a história que conta para si mesma. Agora imagine o contrário. Imagine alguém que começa a desenvolver uma nova identidade. Uma pessoa que passa a se enxergar como alguém em crescimento. Alguém que aprende com os erros. Alguém que encontra oportunidades. Alguém que merece prosperar. As decisões dessa pessoa começam a mudar. A postura muda. A comunicação muda. A energia muda. E pouco a pouco os resultados também começam a mudar. Talvez você tenha passado anos acreditando que sua situação atual
define quem você é, mas a verdade é que circunstâncias não definem identidade. Dificuldades não definem identidade. Momentos financeiros difíceis não definem identidade. Tudo isso são experiências, e experiências podem mudar. O que realmente determina seu futuro é a forma como você escolhe se enxergar a partir de agora. Uma das maiores armadilhas da escassez é fazer a pessoa acreditar que ela é a própria escassez. Mas você não é suas dívidas, você não é seus atrasos, você não é os erros que cometeu, você não é os obstáculos que enfrentou. Você é muito maior do que qualquer fase da sua vida. Quando você começa a compreender isso, algo poderoso acontece. Você deixa de reagir ao passado e começa a criar o futuro. Você deixa de viver apenas pelas circunstâncias e começa a viver por uma visão maior. Você para de perguntar por que sua vida está assim e começa a perguntar quem você precisa se tornar para construir uma realidade diferente. Essa pergunta muda tudo, porque o foco deixa de estar no problema e passa a estar na transformação. E toda prosperidade verdadeira nasce primeiro de uma transformação interna. Repita agora com convicção: eu não sou a minha escassez. Eu não sou os meus medos. Eu não sou os meus fracassos. Eu não sou as limitações que carreguei até hoje. Eu sou uma consciência em expansão. Eu sou capaz de crescer. Eu sou capaz de aprender. Eu sou capaz de prosperar. Eu sou capaz de criar uma nova realidade para a minha vida. Quanto mais você fortalece essa nova identidade, mais sua mente começa a aceitar novas possibilidades. E quando a mente aceita novas possibilidades, ela passa a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. Oportunidades que passavam despercebidas começam a chamar sua atenção. Ideias que antes pareciam impossíveis começam a parecer alcançáveis. A confiança cresce, a ação cresce, a clareza cresce. É exatamente nesse ponto que a frequência da abundância começa a se formar. Não como um evento externo, mas como uma mudança profunda na maneira como você se percebe. Porque a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando nasce dentro de você a convicção de que uma nova realidade é possível. E quando essa convicção se fortalece todos os dias, você deixa de ser alguém que apenas deseja prosperidade. Você começa a se tornar alguém preparado para vivê-la. 2. A programação invisível que bloqueia a sua prosperidade. Existe uma razão pela qual muitas pessoas trabalham duro durante anos e, mesmo assim, sentem que a prosperidade continua distante. Existe uma razão pela qual algumas oportunidades aparecem e são desperdiçadas. Existe uma razão pela qual tantos sonhos financeiros parecem nunca sair do papel. E na maioria das vezes, essa razão não está na falta de inteligência, na falta de capacidade ou na falta de potencial. Ela está na programação invisível que opera silenciosamente dentro da mente. Desde a infância, todos nós absorvemos ideias, opiniões, crenças e interpretações sobre dinheiro. Muitas delas foram repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdades absolutas. Talvez você tenha ouvido frases como dinheiro não nasce em árvore. Quem tem muito dinheiro sempre passa alguém para trás. Rico não vai para o céu. A vida é uma luta. Pobre nasceu para sofrer. Dinheiro é fonte de problemas. Mesmo que ninguém tenha tido a intenção de prejudicar você, essas mensagens podem ter criado marcas profundas. A mente aprende através da repetição. Quanto mais uma ideia é repetida, mais familiar ela se torna. E aquilo que se torna familiar passa a influenciar emoções, decisões e comportamentos. É por isso que muitas pessoas carregam bloqueios financeiros sem perceber. Elas acreditam que estão buscando prosperidade, mas internamente continuam associando dinheiro a medo, culpa, conflito ou sofrimento. Imagine alguém que cresceu ouvindo que pessoas bem-sucedidas são egoístas. Mesmo desejando prosperar, uma parte inconsciente dessa pessoa pode resistir ao crescimento, porque para ela, prosperar significaria se tornar algo que rejeita. Então ela se sabota, não porque quer fracassar, mas porque existe um conflito escondido entre aquilo que deseja e aquilo que acredita. Outras pessoas carregam a crença de que não são boas o suficiente. Elas acreditam que os outros merecem crescer, mas elas não. Acreditam que oportunidades acontecem para os outros, mas não para elas. Acreditam que sucesso é uma exceção distante e quando uma oportunidade aparece, sentem medo, sentem insegurança, sentem desconforto
e acabam recuando exatamente no momento em que deveriam avançar. Essa é uma das maiores armadilhas da programação mental. Ela faz você agir de forma automática, faz você repetir padrões sem perceber, faz você acreditar que está tomando decisões livres, quando na verdade está apenas reproduzindo condicionamentos antigos. Mas existe uma boa notícia: aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Aquilo que foi condicionado pode ser recondicionado. Aquilo que foi programado pode ser reprogramado. A consciência tem esse poder. Quando você identifica uma crença limitante, ela perde parte da força que tinha sobre você. Por isso é tão importante observar seus pensamentos. Observe o que você sente quando pensa em dinheiro. Observe quais frases surgem automaticamente dentro da sua mente. Observe quais emoções aparecem quando você imagina prosperar. Existe medo, existe culpa, existe vergonha, existe dúvida. Tudo isso revela informações valiosas sobre os programas internos que ainda precisam ser transformados. Muitas vezes, a pessoa acredita que precisa apenas de mais dinheiro, mas o que ela realmente precisa é de uma nova relação com o dinheiro, porque se a mentalidade continuar igual, mesmo grandes oportunidades podem ser desperdiçadas. A verdadeira mudança acontece quando a consciência evolui junto com os resultados. Repita agora com sinceridade: eu libero todas as crenças que limitam a minha prosperidade. Eu libero os medos que herdei. Eu libero os padrões que não me servem mais. Eu libero a culpa de prosperar. Eu libero a vergonha de querer crescer. Eu permito que uma nova mentalidade financeira nasça dentro de mim. Perceba como essas palavras criam uma sensação diferente, porque toda transformação começa com uma autorização interna. Você precisa se permitir crescer, precisa se permitir receber, precisa se permitir viver uma realidade maior do que aquela que conheceu até hoje. Dinheiro não é apenas papel. Dinheiro é uma ferramenta. Ele amplia possibilidades, ele permite escolhas, ele gera conforto, ele cria oportunidades de aprendizado. Ele pode ajudar você, sua família e as pessoas que ama. Quando você compreende isso, deixa de enxergar prosperidade como algo negativo e passa a enxergá-la como uma expressão natural do seu desenvolvimento. Quanto mais você substitui crenças de escassez por crenças de expansão, mais sua energia muda. E quando sua energia muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados começam a seguir uma nova direção. Não subestime o poder dessa transformação. Uma única crença fortalecedora pode alterar completamente a forma como você enxerga seu futuro. Uma única decisão consciente pode iniciar um ciclo de crescimento que continuará pelos próximos anos. Uma única mudança de percepção pode abrir portas que antes pareciam invisíveis. Por isso, a partir de hoje, questione toda ideia que tenta convencer você de que não merece prosperar. Questione toda a voz interna que insiste em repetir limitações antigas. Questione todo pensamento que diminui seu potencial, porque muitas dessas vozes não representam quem você é. Elas representam apenas programações que você aprendeu. E a verdade é simples. Você não nasceu para viver aprisionado por crenças limitantes. Você nasceu para evoluir. Você nasceu para expandir sua consciência. Você nasceu para construir uma relação saudável com a abundância. Você nasceu para crescer além das histórias que ouviu. Quando essa compreensão se instala profundamente dentro de você, os velhos bloqueios começam a perder espaço. E no lugar deles, surge algo muito mais poderoso. A certeza de que uma nova realidade financeira pode ser construída a partir de uma nova forma de pensar, sentir e agir. 3. A frequência da abundância começa no seu estado interno. Muitas pessoas acreditam que serão felizes quando o dinheiro chegar. Acreditam que sentirão paz quando as contas estiverem pagas. Acreditam que terão confiança quando conquistarem mais resultados. Mas existe um princípio poderoso que transforma completamente essa forma de pensar. A abundância verdadeira não começa do lado de fora. Ela começa do lado de dentro. Se você observar com atenção, perceberá que existem pessoas que possuem muito pouco e, mesmo assim, carregam uma energia de confiança, esperança e gratidão. Da mesma forma, existem pessoas que possuem muito mais recursos, mas continuam vivendo em constante ansiedade, medo e preocupação. Isso acontece porque abundância e escassez são, antes de tudo,
estados internos. Quando uma pessoa vive presa ao medo da falta, sua mente entra em modo de sobrevivência. Ela acorda preocupada, passa o dia preocupada, vai dormir preocupada, e quanto mais alimenta esse estado emocional, mais sua atenção fica focada nos problemas. Ela começa a enxergar obstáculos em todos os lugares, começa a duvidar das próprias capacidades, começa a acreditar que a vida está contra ela. Mas quando uma pessoa decide desenvolver emoções mais elevadas, algo começa a mudar. Não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque a forma de responder aos problemas muda. E quando a resposta muda, a experiência também muda. Um dos sentimentos mais poderosos para iniciar essa transformação é a gratidão. Não a gratidão mecânica, não a gratidão forçada, mas a gratidão consciente, aquela que reconhece aquilo que já existe, aquela que reconhece as pequenas vitórias, aquela que reconhece a capacidade de continuar avançando mesmo diante dos desafios. Quando você pratica a gratidão de forma genuína, sua mente começa a sair da frequência da falta. Ela para de focar apenas no que está ausente e passa a reconhecer aquilo que já está presente. E essa mudança parece simples, mas produz efeitos profundos, porque aquilo que recebe sua atenção, recebe sua energia. Outro elemento fundamental da frequência da abundância é o merecimento. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas no fundo não acreditam que merecem recebê-la. Carregam culpas antigas, carregam arrependimentos, carregam histórias de fracasso e, sem perceber, transformam essas experiências em uma sentença permanente. Mas você não precisa carregar para sempre aquilo que aconteceu no passado. Você não precisa continuar se definindo pelos momentos difíceis. Você não precisa viver eternamente tentando pagar uma dívida emocional consigo mesmo. O passado pode ensinar, mas ele não deve aprisionar. Repita agora com convicção: eu mereço prosperar. Eu mereço crescer. Eu mereço viver com tranquilidade financeira. Eu mereço receber oportunidades. Eu mereço construir uma vida abundante. Eu permito que a prosperidade faça parte da minha realidade. Observe como essas palavras podem gerar resistência em algumas pessoas. E exatamente por isso, elas são importantes. Porque toda resistência revela um espaço que ainda precisa ser curado. Toda resistência aponta para uma crença que ainda está limitando sua expansão. Outro aspecto essencial da frequência da abundância é a confiança. Confiança não significa certeza absoluta de que tudo acontecerá exatamente como você imagina. Confiança significa continuar avançando, mesmo sem enxergar todos os detalhes do caminho. Significa acreditar que suas ações estão construindo resultados futuros, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Pense em uma semente sendo plantada. Nos primeiros dias, nada parece acontecer. A superfície continua igual, mas abaixo da terra existe um processo invisível acontecendo. Raízes estão se formando, estruturas estão sendo construídas. A preparação está acontecendo antes da manifestação. Muitas pessoas abandonam seus objetivos porque não veem resultados imediatos. Mas a natureza ensina uma lição valiosa. Antes de aparecer externamente, todo o crescimento acontece internamente. Antes da colheita existe o plantio. Antes da prosperidade visível, existe uma transformação invisível. É exatamente isso que acontece quando você começa a mudar sua frequência emocional. Talvez o mundo ainda não perceba a mudança. Talvez os resultados ainda não tenham aparecido completamente. Mas algo já está acontecendo dentro de você. Sua percepção está mudando. Sua energia está mudando. Sua identidade está mudando. Feche os olhos por um instante e imagine a versão mais próspera de si mesmo. Observe como ela anda. Observe como ela fala. Observe como ela toma decisões. Observe como ela reage diante dos desafios. Essa versão não vive dominada pelo medo. Ela não vive esperando permissão para crescer. Ela não vive pedindo autorização para acreditar em si mesma. Essa versão entende que prosperidade não é apenas acumular dinheiro. Prosperidade é viver com propósito, é desenvolver capacidades, é expandir a consciência, é criar valor, é contribuir, é construir uma relação saudável com a vida. Agora pergunte a si mesmo: o que essa versão faria hoje? Como ela responderia aos desafios atuais? Quais pensamentos ela alimentaria? Quais decisões ela tomaria?
quais hábitos ela desenvolveria. Essa reflexão é poderosa, porque começa a aproximar você da identidade que deseja construir. E quanto mais você fortalece essa conexão, mais natural se torna agir de acordo com ela. Repita novamente: eu escolho sentir abundância antes das evidências externas. Eu escolho confiar no meu crescimento. Eu escolho alimentar pensamentos de expansão. Eu escolho viver em uma frequência compatível com a prosperidade financeira. Não espere o mundo mudar para mudar sua energia. Mude sua energia e observe como sua forma de enxergar o mundo começa a se transformar. Porque a abundância não nasce apenas das circunstâncias. Ela nasce da consciência. Ela nasce da percepção. Ela nasce da decisão de abandonar a mentalidade de escassez e assumir uma postura de expansão. E quando essa decisão se torna constante, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser uma pessoa que apenas sonha com prosperidade. Você começa a se tornar uma pessoa que vive diariamente em alinhamento com ela. E é exatamente nesse momento que a frequência da abundância começa a ganhar força dentro de você. Depois de compreender que sua identidade influencia seus resultados, que crenças antigas podem limitar seu crescimento, que a frequência da abundância nasce dentro de você e que sua mente pode ser treinada para enxergar oportunidades, chegamos a um ponto fundamental desta jornada. Você precisa se tornar compatível com a realidade que deseja viver. Muitas pessoas querem prosperidade, mas continuam alimentando hábitos emocionais que pertencem à escassez. Querem crescimento financeiro, mas continuam falando apenas sobre dificuldades. Querem abundância, mas passam grande parte do dia focadas no medo, na comparação e na preocupação. E existe uma verdade simples que precisa ser compreendida. Você fortalece aquilo que alimenta diariamente. Por isso, tornar-se um ímã para a prosperidade não significa esperar milagres. Significa desenvolver coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. Quando essas três forças começam a trabalhar juntas, uma nova energia passa a ser criada dentro de você. Uma pessoa próspera não é apenas alguém que possui dinheiro. Uma pessoa próspera é alguém que desenvolveu uma mentalidade de crescimento. É alguém que acredita na própria capacidade de aprender. É alguém que continua avançando mesmo diante de obstáculos. É alguém que compreende que cada desafio pode trazer uma oportunidade de evolução. Observe as pessoas que alcançam grandes transformações em suas vidas. Elas não são perfeitas. Elas não possuem todas as respostas. Elas não vivem sem dificuldades, mas possuem algo extremamente valioso. Elas assumem responsabilidade pelo próprio crescimento. Elas entendem que o futuro não é criado apenas pelas circunstâncias, mas principalmente pelas escolhas feitas todos os dias. Quando você começa a assumir essa postura, algo muda profundamente. Você para de esperar que alguém venha salvar sua vida. Você para de acreditar que a sorte determina seu destino. Você para de entregar seu poder para acontecimentos externos e começa a reconhecer a força que existe dentro de você. Repita agora com firmeza: eu sou responsável pelo meu crescimento. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pela energia que alimento todos os dias. Eu escolho fortalecer pensamentos de abundância. Eu escolho fortalecer emoções de confiança. Eu escolho fortalecer ações alinhadas com a prosperidade. Essa decisão parece simples, mas possui um impacto enorme, porque toda grande transformação começa quando uma pessoa decide assumir o comando da própria mente. A partir desse momento, ela deixa de ser conduzida pelos medos e passa a ser guiada pelos objetivos que deseja alcançar. Também é importante compreender que prosperidade não significa apenas receber. Prosperidade significa desenvolver valor, significa crescer como ser humano, significa expandir conhecimentos, significa fortalecer competências, significa contribuir de forma positiva para o mundo ao seu redor. Quanto mais você cresce internamente, mais preparado se torna para lidar com oportunidades maiores. Quanto mais desenvolve maturidade emocional, mais preparado se torna para sustentar resultados maiores. Quanto mais fortalece sua consciência, mais naturalmente começa a atrair experiências compatíveis com essa nova versão de si mesmo. Por isso, todos os dias, procure agir como a pessoa que deseja se tornar. Pense como ela pensaria, fale como ela falaria,
Tome decisões como ela tomaria. Não espere alcançar o resultado para desenvolver a identidade. Desenvolva a identidade e permita que o resultado seja uma consequência desse processo. Repita novamente. Eu sou um ímã para oportunidades positivas. Eu sou compatível com a abundância. Eu sou compatível com o crescimento. Eu sou compatível com a prosperidade financeira. Eu permito que novas possibilidades façam parte da minha realidade. Talvez nem tudo mude de uma vez. Talvez alguns resultados levem tempo para aparecer. Mas lembre-se, toda mudança externa começa como uma mudança interna. Toda nova realidade nasce primeiro como uma nova percepção. Toda prosperidade duradoura começa quando uma pessoa decide se tornar maior do que os limites que carregava. Hoje você deu mais um passo nessa direção. Hoje você fortaleceu uma nova forma de pensar. Hoje você fortaleceu uma nova forma de sentir. Hoje você fortaleceu uma nova forma de enxergar seu futuro. Continue alimentando essa frequência. Continue fortalecendo essa mentalidade. Continue construindo essa identidade. Porque quanto mais você se torna a pessoa que deseja ser, mais natural se torna viver a realidade que deseja criar. Você não nasceu para viver aprisionado pela escassez. Você não nasceu para passar a vida inteira duvidando do seu potencial. Você nasceu para crescer. Você nasceu para evoluir. Você nasceu para expandir sua consciência. Você nasceu para descobrir a força extraordinária que existe dentro de você. E quando essa força desperta completamente, a abundância deixa de ser algo que você procura. Ela passa a ser algo que você expressa.